A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. O nosso tema hoje é sobre soberba, ou mais especificamente, como nós somos provados. Hoje o nosso versículo está Provérbios, capítulo 27, versículo 21. Diz assim o texto: Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Veja, nós vamos falar hoje sobre esse versículo. Ele inicia dizendo assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro. Ele cita dois processos. O crisol é um recipiente onde ali ele prova, ele tira as misturas, ele purifica. E o forno da mesma forma. Prova, faz com que haja uma purificação, tire as misturas para que fique somente a prata e somente o ouro da mesma forma. E ele está usando esses dois exemplos aqui para dizer, olha, o que prova o homem, o que realmente revela se o homem é bom, é puro, o que tem no coração do homem, ele diz que é os elogios, são os louvores que ele recebe. Qual é a postura dele diante de um ok, diante de um like, hoje na nossa geração, diante do like. Então, diz aqui, o homem é provado pelos louvores que recebe, pelos elogios. Receber elogios é bom, mas nós temos duas posturas a respeito de como nós vamos lidar com o elogio. A primeira é, nós podemos inflar o nosso ego, podemos nos ensoberbecer, podemos se tornar sábio aos nossos próprios olhos. Se alguém diz, olha, você tem um certo conhecimento, você prega bem, você tem várias faculdades aí, você tem um dom que é melhor do que outras pessoas e começa a elogiar você, a levantar você ali. Qual é a sua atitude diante disso? Ou você vai se ensoberbecer, se tornar sábio aos próprios olhos e começar a dizer, olha, realmente eu sou, eu posso, eu conquistei, eu cheguei até aqui, eu estabeleci, eu conquistei tudo. Lembra, por exemplo, o diabo, né, que se ensoberbeceu, que se inflou no seu próprio ego, quis estabelecer o seu trono, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, né, mas quem é como Deus, né? Quem é como Deus? Esse é o significado da palavra Miguel, quem é como Deus. Mas nós vimos que esse é o padrão de muitas vezes que o mundo adota. A soberba da vida, a autossuficiência. Diante dos elogios, você pode se tornar autossuficiente e dizer, olha, a parte de Deus e dizer, eu sou. E esse é o nome dado a Deus, né? No caso, ele é o eu sou. E você muitas vezes pode roubar a glória de Deus com eu sou. Foi eu que preguei com tamanha excepcional. Foi eu que louvei. Hoje o louvor, muitos ministros de louvores têm sim dom de Deus. Mas qual é a sua postura a respeito do elogio? Olha, como essa pessoa louva bem. Como quando ela louva, né? A igreja para, as pessoas ouvem. E é um dom de Deus. Mas diante desse louvor, qual é a sua atitude? Diante desse elogio, qual é a sua atitude? Você se infla no seu próprio ego? Você se auto-considera sábio e bom? Ou essa é a primeira atitude? Ou você rende glórias a Deus? Você humildemente reconhece: foi a graça de Deus. Foi o favor imerecido. Eu, por minha própria força, eu não conseguiria nem falar direito, mas foi nem louvar direito, mas foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. Deus me deu graça. Foi o favor imerecido do Senhor que me fortaleceu nos momentos mais frágeis da minha vida. Foi a graça de Deus. Paulo diz assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas não eu, a graça de Deus. Ele, por um lado, ele reconhece o seu trabalho, que ele se esforçou, ele renunciou, ele se doou pelo Evangelho para se tornar cooperador, mas ao mesmo tempo ele diz: foi a graça de Deus. Porque se não fosse a graça, Paulo provavelmente teria desistido se o próprio Cristo não se revelasse a ele, o fortalecendo, dizendo: Paulo, prega, eu tenho muita gente nessa cidade. Se a voz de Deus não viesse ali fortalecendo ele. E é a mesma coisa na vida cristã, meu irmão. Nós só estamos aqui hoje, de pé,
por causa da graça de Deus, por causa do favor imerecido. Por mais que as pessoas possam nos elogiar pelo nosso caráter, pelo nosso testemunho, por algo que você tenha de bom, mas lembre-se, é Deus que está aperfeiçoando você. É Deus que está moldando você. Então você vai ser provado justamente nos louvores, nas bajulações. Ai do baju... Cuidado com os bajuladores, porque há muitos bajuladores que vão levantar o seu ego. O primeiro deles é o diabo, dizer, olha, que pregação, que louvor. O segundo deles é você mesmo. Você vai o seu ego vai se inflar tanto, você vai dizer, eu louvei demais, eu fui o cara, eu tenho muito conhecimento, eu tenho uma oratória, uma forma de falar que convence, que as pessoas ficam impactadas. E Satanás vai falar no seu coração, como que dizendo, olha, conta o censo, Davi. Olha o tamanho da multidão que há em Israel. Faz o censo, inflamando o coração do rei a se exaltar nos números, a se exaltar nas visualizações. E hoje nós temos visto muitas pessoas nessa geração se inflando, por causa dos números, por causa dos likes, por causa das visualizações, e se auto, promovendo no sentido de dizer, olha, eu sou, eu posso, e não reconhecendo a graça de Deus. Lembre-se, é justamente na hora do elogio que os bajuladores chegarão para você, que você vai ouvir aquela voz no seu coração. Realmente você é o cara. Realmente você é o eu sou, você é autossuficiente. Mas é nessa hora que nós devemos reconhecer, sujeitai-vos perante a poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará em tempo oportuno. Sujeitar-se à poderosa, à potentosa mão de Deus. É dessa forma que nós devemos lidar, porque o elogio vai trazer para fora aquilo que nós somos. O elogio vai mostrar quem realmente nós somos e o que realmente nós estamos ali buscando. Se vamos expor a nossa vaidade, que há no nosso coração, e a nossa luxúria, a vaidade de querer ser grande, ou nós vamos nos humilhar e reconhecer que foi tudo Deus que nos deu, Ele que nos fortaleceu, Ele que nos capacitou para a boa obra, Ele que encheu o nosso coração de graça para fazermos o que fazemos tão bem. Então, diante disso, reconhecemos a graça de Deus ao favor merecido que Ele nos concedeu. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça em nossas vidas, porque, como disse Paulo, miserável homem que sou, Senhor, quem me livrará do corpo desta morte? Nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu naquela cruz 2000 anos atrás pelos nossos pecados e nos deu não só a salvação, Senhor, mas em Ti, Senhor, por Cristo nós nos movemos e existimos. E só estamos aqui, Senhor, porque o Senhor foi gracioso para conosco. Te oramos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar o seu like, ativar as notificações e assim essa mensagem vai se propagar para mais pessoas. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e outras pessoas serão alcançadas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus e Deus abençoe.